Boa noite a todos. Estamos de volta com mais um momento reflexivo para todos que curtem a nossa página. Uma boa noite. Para os que não curtem ainda também, uma ótima noite. Para aqueles que nos assistem ao vivo, uma ótima noite. Para aqueles que vão nos assistir, uma ótima noite. Grato a Deus e a todos pela participação, pelo empenho e a dedicação de cada um de estar aí assistindo, né? E juntamente comigo aqui, fazendo uso da boa reflexão para estarmos juntos aqui. Eu vou dar os avisos, como faço de praxe, e seguimos aí com a nossa reflexão de hoje, a nossa temática. Okay? O primeiro aviso é que nós estamos ainda com as consultas gratuitas, né? Quer ganhar a sua, basta curtir a nossa página e realizar aí o seu agendamento para que nós possamos atendê-lo ou atendê-la da melhor forma possível. E aí nós iremos passar os dias ou o dia que será realizada a consulta, e assim faremos a consulta e tudo ocorrerá nos conformes. Um outro sim, nós estamos de vento em popa com o nosso projeto, o Amigo da Mente. Tá bom? Quem quiser participar do projeto, você que está aí sem condição, de procurar um auxílio psíquico, que sofre de depressão, ansiedade e outros males, você pode estar participando do nosso projeto. E como se dá a participação do mesmo? A participação do nosso projeto se dá apenas com o cadastro realizado no site e a contribuição mensal para o projeto. Veja, contribuição mensal é apenas um valor que nós estabelecemos para a manutenção do projeto, haja vista que nós não temos patrocinadores que nos ajudam no projeto. Então, decidimos fazer o projeto por conta, e não que não tenhamos procurado. Nós procuramos, mas ainda como nós não tivemos retorno e a demanda é um tanto urgente para que se faça, então nós decidimos começar a fazer o projeto desta forma. Sendo assim, um valor pequeno apenas para que nós mantenhamos o projeto, façamos todo o material de divulgação e as outras coisas que precisam ser feitas, para que nós façamos assim um projeto legal. Então, desta forma, assim estabelecidas as questões, nós vamos atendendo, e o projeto funciona da seguinte forma: apenas com essa contribuição, o participante ele tem acesso a 4 consultas mensais, porque eu sempre peço uma por semana. Então ele vai ter direito às consultas semanais, ele vai ter direito às palestras, textos, apoio, auxílio psíquico aqui via WhatsApp e presencial também, para os que são residentes aqui mais próximos, certo? E além de uma série de benefícios e um conteúdo exclusivo no nosso site, tá bom? Você vai ficar por dentro de todas as coisas. Eu vou postar as atualizações já do projeto essa semana, para você ver as pessoas já que o projeto já tem auxiliado, tem ajudado, para você ter uma base já daquilo que está sendo a representatividade do projeto. Então não perde essa, é uma oportunidade única
tá bom? E as vagas são limitadas, então eu tenho uma demanda só que eu consigo atender. Então, para você que deseja participar, tá sem grana, sem recurso, entra aqui no projeto, se inscreve. Você apenas vai ofertar aqui no nosso projeto, doar esses R$ 50 para que nós possamos arcar com a estrutura aqui do projeto, para que possamos atender a todos. A ideia principal é atendermos a todos, né, que necessitarem do auxílio psíquico e não tem a condição de assim fazer, ok? Então se inscreve, corre lá no site, se inscreve ou me procura aqui no WhatsApp para mais informações. O WhatsApp tem aí na nossa página, ok? Então, dados esses avisos, vamos, e logo tem uma boa novidade aí para vocês, que nós vamos avisando aí ao longo como vão ser as coisas aí, coisas só para melhorarem, graças a Deus. A reflexão de hoje é uma célebre frase de William Shakespeare. Shakespeare escreve: sabemos o que somos, mas não sabemos o que podemos ser. Vou repetir: sabemos o que somos, mas não sabemos o que podemos ser. Veja bem, uma das grandes dúvidas, e já falei isso outras vezes, do ser humano em si é acerca do seu futuro. Todo ser humano é altamente pensativo, ou pensa numa rotatividade muito alta quando o assunto diz respeito ao seu futuro. Né? Se você analisar, isso é tão intrínseco do ser que quando criança nós costumeiramente fazemos aquelas brincadeiras, né, de médico, de dentista, né, de bombeiro, ou até quando jogamos futebol, né, aspiramos a ser um determinado jogador. E isso é até um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais real nos games, né? Porque no game você é um personagem de fato, né? Você pega ali um time, tem aquele jogador de sua preferência, você, né, vira ou se transforma em um determinado jogador ali para jogar. Ou nos jogos de ação você é um determinado personagem ali, né? Forte, corajoso, treinado, né, nas forças especiais de algum país, faz parte de algum exército, né, que vai batalhar contra um determinado inimigo, e assim se fazem as coisas. Ou um matador de aluguel, né, alguns jogos também são assim. É só um exemplo, né, de alguns não são aspirações de algumas pessoas, mas boa parte deles são, como jogador de futebol, médico, bombeiro, dentista, né? Nos jogos dos celulares agora tem até o de cirurgião, né? Faz diversas operações. É bem interessante essa desenvoltura que os games exercem nessa representação do real. E é isso justamente que quando criança nós fazemos, né? Buscamos uma representação do real, né? Nós vamos ali, buscamos aquela representação e vamos realizando essas representações, né? Até na mais tenridade aí da infância, né? E isso prossegue por alguns até tardio na adolescência, né? Onde se busca costumeiramente se busca uma identidade, né? E dentro disso, deste sentido imaginativo da coisa, né? Deste ideal que nós podemos chegar, né? Vamos dizer assim, né? Quantas representações, né, que um dia nós fizemos, não apenas no curso da infância, mas no curso de nossa existência. Né? Existem inúmeras que
fizemos, né, desta forma, algumas representações e algumas imaginações nossas e tantas outras coisas, né? E passamos muitas vezes boa parte da nossa vida projetando o que poderíamos ser, né? Projetando aonde iríamos chegar, né? No curso de nossa existência, projetando as nossas aspirações em uma determinada coisa, e no final nós olhamos para nós mesmos e talvez estamos até distante dessas aspirações que um dia se fizeram em nós, se fizeram em nosso interior, né? Nós ficamos muito distantes desse ideal, né, que outrora tínhamos, né, que muitos deles passaram a fazer parte do nosso cotidiano, né? E assim se fez aí o curso de nossa existência, o curso de nossa vida. É interessante observar essas coisas, e William Shakespeare retrata isso, né? Nesta simples frase: sabemos o que somos, mas não sabemos o que podemos ser. Dado a circunstância e a fala de William Shakespeare, se fôssemos entrar ainda numa temática muito mais transcendental, né? Quantos de nós sequer sabemos o que somos? Né? E daí surge uma incógnita: como é saber onde eu posso chegar se eu nem ao menos sei quem sou? Né? Como posso chegar a ser algo se eu sequer sei quem sou no meu agora? Como projetar um futuro se eu não consigo me entender ou imaginar-me sendo alguém no presente instante, no presente momento? Como ser se não tenho ideia de quem sou? Ser fala de futuro e sou é do presente, daquilo que tenho eu, a ciência, a representatividade que sou. Em quantas dessas representações nós fizemos ao longo de nossa existência, mas aquilo ficou apagado, né? Passou de largo, porque fui eu talvez desacreditando daquilo que eu era, ou me moldando a fim daquilo que alguém queria, daquilo que alguém queria que eu fosse, de expectativas alheias de sujeitos que queriam que eu fosse uma determinada coisa, coisa que eu não sou, que nós não somos e talvez nunca seremos. Então, quantas dessas representações existem de fato em nossa mente? O que nós pegamos de fato para nós, ou que nós abandonamos no curso de nossa existência, que de fato nos era importante, mas nós abandonamos porque alguém disse, porque na concepção de outro eu não tinha potencial, não ia dar certo. Né? A criança é muito própria disso, porque ela tem uma inocência, ela faz daquele imaginativo o seu real, como se ela de fato fosse. E sendo na imaginação dela, ela já se dá por satisfeita, embora ela não tenha ciência ainda por completo daquilo que é o mundo e sua representatividade. Ela vive fazendo as especulações em torno daquilo. Tanto é que há pessoas que têm uma determinada profissão que desde criança aspiram ser aquela determinada coisa e levam aquela aspiração para o curso de sua existência, para o curso da vida. São pessoas que não geralmente enfrentaram inúmeras barreiras para chegar nesse ideal. Mas o que as fez ser tão persistente ao ponto de progredir naquela determinada situação? Ela fez tanta representação daquilo que aquilo se tornou sua realidade de fato. Mas será que nós possuímos essa tal persistência e essa mesma fé que possui a criança? Será que nós possuímos isso? Será que nós
estamos dispostos aí, muito interessante é que nós mesmos, como adultos, nós fazemos, às vezes, e não estou dizendo direto, mas muitas vezes nós fazemos até pouco caso, e damos risada, porque, né, para não perder o foco da brincadeira, para que a criança não perca o entusiasmo de brincar. E alguém até pensa que talvez ela nunca chegará a ser isso, porque aquilo não é o ideal que pensamos ou que imaginamos. E olha como que as coisas se repetem. No curso da existência acontece a mesma coisa conosco. Temos diversos sonhos, diversos ideais que se constroem no curso de nossa existência. E a maioria se faz real. Mas se faz real porque muitos de nós acreditamos e fazemos com que aquilo de fato se torne. Porque nós precisamos disso, que nós também injetamos a nossa carga de ânimo, de realização para que aquilo se torne real. Né? O real não depende apenas de outras instâncias, mas depende muito daquilo que eu sou e daquilo que eu pretendo ser. Mas como desenhar o futuro se eu não consigo me desenhar no meu presente? É como uma caricatura, né? Se você mandar um pintor, se você mandar 10 pintores diferentes desenhar o mesmo retrato, você vai notar que nem todos têm o mesmo olhar a respeito da figura que ele está pintando. Pode ser até você a figura. Ele não vai pintar na sua ótica, ele vai pintar na ótica dele, na representatividade do autor. Como aquele que escreve um livro e vem um após e escreve sobre o mesmo tema. Ele vai escrever na sua ótica. De sorte que, como dizia Nietzsche, aqueles que dançavam, aqueles que não ouviam a música, julgavam aqueles que dançavam loucos porque não conseguiam escutar a melodia. Nós precisamos nos permitir a viver, nos permitir a imaginar e nos permitir a ser tudo aquilo que nós projetamos ser sem qualquer tipo de restrição alheia. Boa parte das restrições se fazem apenas por medo, simplesmente por se sentirem ameaçados, sentirem o seu ego ameaçado e qualquer outra coisa do tipo. O que diferencia você do seu sonho ou daquele que vive o seu sonho na atualidade é que aquele que vive apenas, ou talvez, teve mais coragem do que outros de buscar o caminho, de enfrentar o caminho, de enfrentar as diversas trilhas, intempéries que se faz a vida. Só isso. E muitas vezes o que nos afasta disso é justamente a nossa coragem de ser, a nossa coragem de enfrentar, a nossa coragem de ir para cima, né, como diz no dito popular, de ir avante e chegar de fato onde nós imaginamos. O que te afasta do seu ideal? Qual é a linha, o muro que separa o teu eu atual do seu eu imaginário, da sua utopia que você criou? Todos nós criamos diversas utopias dentro de nós. Mas qual delas vai se tornar real? Isso vai depender muito de mim, de você, daquilo que nós pretendemos mudar no curso de nossa existência. Quem ou quais de nós estamos dispostos a assim fazer? E o que estamos dispostos também a fazer para alcançar entre aspas, a utopia, né, que aos olhos de alguns, eu achava interessante quem assistiu Suits, né, eu gosto de assistir muita série, e uma frase de um dos personagens principais do advogado Harvey Specter, ele diz que ele não tem sonhos, ele tem objetivos, porque ele acredita que o sonho é apenas uma ilusão e o objetivo é algo concreto. O que afasta, qual é a linha que separa de fato o sonho do objetivo, daquilo que nós pretendemos ser? Porque o sonho
em certo sentido, num ponto de vista, dá a entender que é algo sonho, é algo que nunca, na minha mais bela sorte, né, alguns acreditam, mas nem o mais belo acaso pode me permitir viver uma dada situação. Quem sou eu? Quem de fato somos nós? Se você observar no mais profundo dessa questão, nós somos como crianças. E muitos de nós passamos a vida brincando no nosso mundo de faz de conta. E alguns crescem e tornam isso real, outros não. Outros vivem no estágio mais primário da existência, apenas idealizando, criando mundos de faz de conta, nos quais ele mesmo não tem coragem de sair, nos quais ele mesmo não tem o ímpeto, ele não é o motor principal, não é o sujeito ativo para que isso se mude. Onde separam, vamos dizer assim, como dizem nas analogias por aí, o que separa os homens dos meninos é justamente isso. Menino vai imaginando, é sempre a mesma coisa, não saindo do lugar, nunca saindo do seu estágio primórdio. Eu não estou dizendo que quem não conseguiu realizar o seu objetivo, o seu sonho, é apenas um menino, não. Eu estou me referindo apenas a seres que são imóveis no curso de sua existência. Não são impossíveis de evoluir. Não conseguem dar o passo rumo à evolução, porque seus temores, os seus medos são maiores do que as suas aspirações, do que as utopias criadas. E quando digo que nós nos parecemos, somos como crianças, porque é só aquisito de semelhança, e porque em certo ponto esta parte do comportamento nos lembra muito. Aquela coisa de nós ficarmos, mas isso aí eu vou ser, mas ela, e não se faz nada para chegar àquele determinado objetivo. Vamos alimentando uma situação, né, um sonho ideal, mas nós sequer temos coragem de chegar às vias de fato, ou de ao menos tentarmos de alguma forma, porque nós nos prendemos a pequenos dogmas de nossa existência, né? E a maioria deles nós usamos como desculpa para justificar aquilo que nós não temos coragem de fazer. Então, o que separa de fato os meninos dos homens, as crianças dos adultos? O adulto tem muito essa questão que ele faz a coisa acontecer, enquanto a criança apenas aspira. Né? Olha, quando eu crescer eu farei, quando eu crescer, a criança aspira ser. No curso de sua existência, muitas vezes ela muda de rota, de direção. Daquilo que é o vir a ser dela, ela muda. Né? As dificuldades, as intempéries da vida muitas vezes chegam, não permite ser aquilo que ela almejou, que ela projetou. Mas há homens que simplesmente trazem esse retardamento apenas pensando. Isso foi denunciado por muitos filósofos na época socrática, e de certo ponto, e não menos problemático, continua no nosso século. Um atrofiamento de sujeitos e seres que não conseguem ser donos de si, que eu digo donos de si na questão relativa ao que seguir, ao que fazer, a que objetivo buscar, não fazendo com que esta não se encontre em nada. Então, quem somos nós?
Será que ainda somos a criança com aspirações? Ou será que até as aspirações já se acabaram e caímos na nossa monotonia? Será que nós vamos transformar a nossa vida no eterno faz de conta? Hoje eu li uma frase excepcional que dizia algo semelhante. Dizia que a vida é como uma peça, né? Como uma peça, como um espetáculo. A vida é como um espetáculo, dizia o autor. Se nós não conseguimos, se nós não vivermos, não nos doarmos a viver, experimentar a vida e viver a vida com intensidade, com o fato de, como eu disse, fazer valer e não ser apenas um sujeito alienado em meio a tantas coisas, em meio a tantas imposições que nos são colocadas, mas enxergando a luz da razão, da reflexão, passaremos a vida desperdiçando o tempo que nos dá de se apresentar diante do palco da vida. Aí no final da frase, o autor diz que quando a cortina fechar, e não terá mais tempo e nem aplausos. Será um show digno de arrependimento. Qual é o nosso show da vida? Quem assistiu o show de Truman sabe do que eu estou dizendo. A sua vida era totalmente alienada até o dia que ele começou a descobrir as diversas facetas da vida. Que assistiu um Náufrago, sabe que ele levava a vida meio que no piloto automático até o dia que ele se viu aqui naquela ilha. Porque quem é, de fato, quem traz isso e importa ou delega sua vontade a outro, não é dono de si. Nunca foi e nunca será. Ele sempre será escravo do outro, da opinião alheia, do que o outro pensa, e regras e mais situações que envolvem o outro. Nunca dono de si mesmo, do seu eu, daquilo que ele se projetou para si, daquele que ele imaginou. São as crianças brincando de faz de conta real. São eternas crianças que brincam de faz de conta, enquanto o tempo passa e o faz de conta fica apenas no plano das ideias, no plano do que é para ser um faz de conta. Na vida de quem é produtivo, na vida de quem é improdutivo, nenhum terreno é bom, nenhuma ideia é plausível, nenhuma ideia é de fato boa para se concretizar. Igual o sujeito atacante ruim, ele sempre tem um problema para fazer o gol. Uma hora é a chuteira, outra hora é o campo. Se não for o campo, é a torcida, é o companheiro que não lhe passou direito. Sempre tem uma barreira. Mas há sujeitos que simplesmente transcendem isso. São sujeitos que transformam o faz de conta em realidade. Que passam do estágio infantil ao estágio adulto, tornando o faz de conta real. Extraindo do seu faz de conta a sua melhor versão, vamos dizer assim, para então viver. Tão quanto esses brincam, você realiza, enquanto outros sujeitos vão passando a vida na brincadeira do faz de conta, você vai tornando
isto real. Ah, mas talvez você não sabe quem és, e para saber quem vai ser é necessário estudar primeiro quem sou, de fato, e para isso estamos refletindo, para que você descubra de fato quem você é, ou quem se tornou no curso de sua existência. Não importa na realidade somente quem és, o que importa é ter ciência disso e de onde se necessita chegar. Onde nós pretendemos chegar? Que fantasia é essa? E por que não consegui transformar de fato a minha utopia em fato verídico, em situação real? E onde estão essas coisas, essa fé, essa crença, essa vontade? Onde ela se perdeu no meio do caminho? É o que preciso saber, é o que tenho que descobrir e entender, desfazendo assim esse ciclo do faz de conta para chegar então à realidade concreta dos fatos. Eu vou colocar a cereja do bolo, vamos dizer assim, com o trecho final que escrevi no pensamento, que diz da seguinte forma: que enquanto alguns brincam, tornemos real aquilo que não acreditam. Passamos no nosso faz de conta o real como personagem principal. O personagem principal da história, da sua existência, né? Ainda que acreditemos em Deus, ainda que acreditemos em outras, ainda que alguém acreditemos em outras situações de plano metafísico, nós ainda somos o responsável por isso. Ainda nós somos o personagem que vamos encarar as vivências de nossa vida. Então, o que você e eu estamos dispostos a encarar? Encarar a eterna fantasia ou personificar esse ideal, e talvez esse ideal que já há muito perdi, né? Porque por vezes perdemos aí o nosso ideal. E não são poucas as vezes, são muitas das vezes em que isso ocorre. Se perdi, onde foi que eu perdi? E como faço para realizar essa personificação? É a questão a ser discutida e pensada hoje. Ok, galera? Pense nisso. Reflita sobre esta temática. Bom, amanhã nós estamos aqui. Amanhã estamos de volta com as nossas lives à tarde. Bom, com o Café Teológico, o Psicanaliticamente Quebrando Tabus. Ficamos algum tempo aí ausente devido até alguns problemas que tivemos nos nossos equipamentos. Estamos aí providenciando algumas coisas aí para podermos fazer o melhor aqui sempre. Tá bom, galera? Um beijo no coração de todos vocês. Um beijo no coração de todos. Deus tenham todos uma ótima noite. E até amanhã, se Deus quiser. Um beijo no coração. Aguardo vocês aqui no WhatsApp, nas nossas lives todos os dias. Qualquer dúvida, estamos aqui fornecendo auxílio para todos. Fique com